Muito bom dia ou boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a criação do Fundo de Coinvestimento 200M, que tem por objetivo a realização de operações de investimento de capital e quase capital em pequenas e médias empresas em regime de coinvestimento com o setor privado. Este mecanismo foi anunciado na última Web Summit e totaliza um montante global de 200 milhões de euros, como o próprio nome indica. Foi também aprovado o valor de 5 milhões de euros para a próxima edição do Orçamento Participativo Portugal. Como se sabe, a primeira edição está neste momento em votação e houve este compromisso que se o projeto fosse bem sucedido para o ano, no ano seguinte aumentaríamos a verba que sobe de 3 para 5 milhões. O Conselho de Ministros criou ainda um regime excepcional que permite acelerar a reconstrução de edifícios danificados por cheias, incêndios ou outras situações de catástrofe. Este mecanismo ficará à disposição dos municípios e vai abreviar os procedimentos que normalmente antecedem obras de reconstrução. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou hoje o regime especial de acesso antecipado à pensão de velhice para os beneficiários do regime geral de segurança social e do regime de proteção social convergente, com longas carreiras contributivas. Para esclarecimentos sobre estes temas, dou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho e depois aos senhores. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito boa tarde a todos e a todos. Portanto, o Governo aprovou hoje o diploma que estabelece um regime especial para os contribuintes com longas carreiras contributivas. Qual é a essência desse diploma? Ele vem, em primeiro lugar, beneficiar os contribuintes e beneficiários do Regime Geral de Segurança Social e do Regime Geral de Proteção Social Convergente, ou seja, da CGA, da Caixa Geral de Apresentações, que com carreiras contributivas iguais ou superiores a 48 anos passarão a ter acesso à reforma imediata, sem qualquer penalização, seja de fator de sustentabilidade, seja de qualquer outro fator de penalização. Em segundo lugar, abrange também todos os beneficiários do regime de segurança social e do regime de proteção social convergente que, cumulativamente, iniciaram a sua atividade profissional com 14 anos de idade ou idade inferior e tenham, aos 60 anos ou mais do que isso, pelo menos 46 anos de carreira contributiva. Estes dois grupos poderão, como eu disse, ter acesso à sua pensão, calculada de forma normal, sem qualquer espécie de penalização. Trata-se de criar um regime excepcional para trabalhadores com muito longas carreiras contributivas, que tem ainda um significado relativamente relevante, principalmente no regime geral da Segurança Social. São pessoas que começaram a trabalhar muitas vezes com a idade de que hoje se considera o trabalho infantil e, como o Governo já tinha afirmado, era a nossa intenção, que agora se concretiza, que essa dívida que a sociedade tinha para com esses trabalhadores que começaram a sua carreira contributiva com idades que, como eu disse, hoje consideraríamos de trabalho infantil, pudessem ter um benefício na altura de chegarem à idade da reforma e não terem que esperar pela idade legal da reforma para terem acesso a uma pensão completa, sem penalização. Este diploma abrange ainda duas outras questões de relevo, e sempre relacionados com correção de injustiças ou promoção da equidade no domínio da proteção social na velhice. O terceiro ponto tem a ver com o facto de este diploma vir a alterar uma disposição legal que passa a permitir que
a totalização dos períodos contributivos tenha também relevo para por exemplo, este acesso à reforma antecipada sem penalização. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer com isto que alguém que tenha feito uma parte da sua carreira profissional no Estado, ou na administração pública, ou em qualquer outro setor que tenha um regime especial de proteção social, pode contabilizar o somatório de todos esses períodos para ter acesso a uma reforma antecipada sem penalização, desde que tenha, obviamente, uma longa carreira contributiva. Anteriormente, essa totalização era apenas relevante para efeito de condição de acesso, de mínimos, agora serviam apenas para a verificação do cumprimento do prazo de garantia, agora servem também para ter acesso a este regime especial de pensão sem corte, ou seja, sem pensão antecipada originada por longas carreiras contributivas. Finalmente, este diploma também introduz uma outra mudança que tem a ver também com a aplicação de cortes nas pensões de velhice e, neste caso, aquelas que dizem respeito às pensões de velhice que são atingidas na sequência de pensões de invalidez. Como sabem, muitos do que aqui estão, quando um pensionista de invalidez atingia a idade de ser considerado um pensionista de velhice, era aplicado o fator de sustentabilidade, o que, em muitos casos, originava um corte na sua pensão. Ou seja, a pensão de um pensionista de invalidez, quando passava a pensionista de velhice, por ter atingido a idade para tal, diminuía. Esse corte foi eliminado, por se considerar que não tinha, do ponto de vista das condições de equidade e de proteção das pessoas com mais idade, não tinha razão de ser e, portanto, passará a partir de dia 1 de outubro, data da entrada em vigor deste novo diploma, passará a não se aplicar esse corte. Com estas alterações que o Governo tem vindo a discutir, nomeadamente na concertação social, estimamos que se aproxima de 50 milhões de euros, em termos redondos, a despesa adicional, num ano completo, no ano de 2018, deste conjunto de alterações. Em termos físicos, podemos esperar que entre os pensionistas que venham a requerer, eventualmente, se desejarem, obviamente, a pensão no final do ano 2017 e durante o ano todo de 2018, estejamos a falar em algo um pouco mais do que 15 mil pensionistas. Sabemos que é uma geração particularmente marcada por estas longas carreiras contributivas. Como eu disse, pessoas que começaram a trabalhar e a descontar para a Segurança Social naquilo que hoje consideraríamos ilegal, trabalho infantil, com menos de 14 anos, com menos de 13 anos. E, portanto, como eu disse, é obviamente uma despesa adicional, um sistema que é um sistema exigente e que tem que cumprir critérios de sustentabilidade e critérios de equilíbrio financeiro, mas nesses critérios também têm que ser compatibilizados com critérios de equidade e de justiça que nos parecem que estão claramente associados à legislação que foi hoje aprovada em Conselho de Ministros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro da Economia, sobre o Fundo 200. Foi hoje aprovado o Fundo 200M, que é um fundo de co-investimento que tinha sido preparado na sequência da Web Summit para apoio a pequenas empresas, para apoio a startups, para apoio a empresas tecnológicas na fase de aceleração e de crescimento. É um fundo de co-investimento com privados e, portanto, os investimentos são sempre realizados em co-investimento entre este fundo e investidores privados qualificados, e é um fundo que pretende apoiar as empresas na fase de aceleração, sendo complementar aos outros instrumentos
que já existem, quer dos Business Angels, quer aos fundos de Seed Capital, os fundos de apoio às startups. O que pretendemos com este fundo é permitir às empresas destas áreas tecnológicas que consigam crescer, que não fiquem apenas nas fases iniciais e tenham depois dificuldades em encontrar investimento, mas o que pretendemos com este fundo também é atrair investimento estrangeiro, investidores estrangeiros e qualificados que venham co-investir para Portugal e que tragam não só capital para investimento estrangeiro, mas tragam também o conhecimento de investir na área tecnológica e o acesso ao mercado que esses investidores têm. É uma decisão importante e que se insere já na preparação da nova Web Summit para este ano, onde penso que este instrumento vai ser muito importante para entusiasmar ainda mais os investidores estrangeiros e os empreendedores a virem para Portugal. Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Ministro do Ambiente. Obrigado. Dizer que foi então hoje aprovado em Conselho de Ministros um regime excepcional para o licenciamento da reconstrução de casas destruídas pelas catástrofes. Este regime é um regime geral para todo o país, mas naturalmente é inspirado pela experiência que estamos a ter com a reconstrução dessas mesmas casas após o incêndio de Pedrógão. O regime passa a ser o da comunicação prévia, sem necessidade de pareceres, sendo que está sempre assegurada a questão do risco, isto é, as autarquias podem sempre dizer que em casos concretos não pode ser aplicado este regime porque há qualquer risco, nomeadamente o risco natural que lhe está associado. Falamos de reconstrução, evidentemente que é também permitida e acrescentada, ainda que dentro do conceito de reconstrução, a possibilidade de as casas serem aumentadas em 10% na área ou na cércia da fachada por razões de salubridade e para garantir que algumas casas já mais antigas que não tinham estas mesmas condições de salubridade as possam passar a ter. Tudo começa com a delimitação das áreas onde aconteceu esta catástrofe. Estão naturalmente a pensar no incêndio florestal, pode ser também uma grande inundação, pode ser um sismo. Essa delimitação é produzida pelas próprias autarquias e mediante informação que é transmitida pela ANPC. Irá também este mesmo regime abranger o licenciamento urbanístico de algumas atividades económicas também afetadas por essa mesma catástrofe. Repito, licenciamento urbanístico não tem a ver com o licenciamento da atividade e que, para todos estes casos, estamos só a falar de construções legais, sendo que legal é diferente de licenciado, isto é, há um conjunto de edificações que, por serem já antigas, não estão propriamente licenciadas à luz daquilo que são hoje as regras de licenciamento, mas que são legais, porque foram construídos no tempo em que essas regras não existiam e, naturalmente, este regime também se lhes aplica. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores jornalistas para mais esclarecimentos que pretendam obter sobre qualquer ponto hoje aprovado no Conselho de Ministros. Raquel Martins, do Jornal Público. Em relação ao aumento, à questão das pensões, tinha aqui algumas dúvidas. Uma delas tem a ver com as próximas fases das reformas antecipadas, das alterações. Quando é que o Governo prevê que estejam em vigor? E depois, em relação ao número que o Sr. Ministro apresentou, o número é muito semelhante ao que tinha apresentado na concertação social, antes de saber que a função pública também estaria abrangida, ou não era certo que fosse assim. Se é possível contabilizar quantos vêm do regime convergente. E em relação à questão dos cortes, o Governo elimina para as pensões de invalidez que se transformam em pensões de velhice. Em relação ao subsídio de desemprego, vai-se manter o corte e até quando? E é só. Sr. Ministro. Muito obrigado. Relativamente aos valores, ao impacto físico desta medida, obviamente que estamos a falar de estimativas máximas, isto depende da opção das pessoas, da vontade da pessoa.
O valor é de facto um pouco superior a 15 mil neste período que eu fiz referência, sendo que a grande maioria tem a ver com o regime geral da Segurança Social, já que, por razões que todas compreendem, a estimativa que existe para uma dimensão anual de beneficiários da Caixa Geral de Apresentações anda à volta dos 750. Portanto, por isso é que o valor é relativamente semelhante àquele que tinha sido anunciado quando a estimativa se baseava principalmente no regime geral da Segurança Social. As próximas fases de discussão das alterações ao regime de pensões, o Governo não se debruçou neste Conselho de Ministros sobre esse tema, elas serão incluídas no trabalho normal da concertação social e também no debate que existirá no Parlamento. Esse debate continuará a ser feito. Vamos agora entrar numa fase de debate parlamentar muito marcada pelo processo orçamental e, portanto, não posso fazer previsões sobre quando é que retomaremos um debate mais alargado sobre o regime geral da antecipação da idade da reforma ou da flexibilização da idade da reforma. Não gostaria agora de fazer nenhuma previsão sobre essa matéria. Tudo depende do conjunto de dossiês que foram considerados prioritários para debate, nomeadamente em sede de concertação social. Relativamente à hipótese de corte de alteração de normas no subsídio de desemprego, isso não esteve em cima da mesa. Este foi um debate que o Governo teve sobre o regime das reformas antecipadas para as muito longas carreiras contributivas, e apenas sobre isso, e não atingiu, fez apenas uma correção, mas ainda no domínio das pensões, à questão da transformação em pensão de invalidez em pensão de velhice, mas não tivemos nenhum debate sobre qualquer outro tema, portanto não está prevista nenhuma intervenção de curto prazo nessa área. Obrigada, Sr. Ministro. Sandra Antunes, TVI, para o Ministro do Ambiente. Sr. Ministro, eu pergunto-lhe, falou na possibilidade das casas serem aumentadas até 10%, julgo que percebi bem. Se me pode dar mais alguns pormenores em que situações é que isso poderá acontecer, e se há neste momento um levantamento, sabem exatamente o número de casas que serão reconstruídas, e se há também um prazo já estabelecido para o final desta reconstrução. Ambiente. Presumo que a questão coloca do saber quantas casas são, se a referir ao incêndio de Trógão, portanto, só deixar claro que este regime é um regime geral. Das 211 casas que foram afetadas pelo incêndio de Trógão, os números que temos é que em 90 são casas de reconstrução, os outros 121 são mais simples, são de reabilitação. E, portanto, ele pode aplicar-se a estas 90 casas de que estamos a falar. O aumento da área de 10% não é um aumento da área por vontade de, é porque há novas exigências de construção, de acessibilidade vertical, de eficiência energética, de áreas mínimas agora regulamentares dos compartimentos, e por isso, sendo uma reconstrução, e a ideia da reconstrução, de facto, não tem esta pequena ampliação, aquilo que nós sentimos aqui é que esta é uma oportunidade de, aumentando apenas 10% da área de implantação da casa, de poder dar muito maiores condições de conforto a quem lá mora. Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Então, Sr. Ministro, eu tinha ficado com a ideia que tinha ficado combinado que o tema, a segunda fase do regime de reformas antecipadas ia à concertação em setembro. Agora já pode não ser bem assim. E depois gostava de lhe colocar outras perguntas que já tinha colocado ao Ministério há algumas semanas, mas às quais não obtive resposta. A primeira tem a ver com desconhecimento também sobre as regras que hoje existem, mas é para percebermos exatamente o que muda naquela articulação entre pessoas que descontaram para a Caixa Geral de Apresentações e pessoas que descontaram para a Segurança Social. Hoje em dia, por exemplo, uma pessoa que tivesse trabalhado no setor privado e tivesse passado para a CGA não tinha acesso à reforma antecipada aos 55 anos, não é? No caso da CGA, ou não havia esse tempo contabilizado. E depois gostava de perceber exatamente o que é que muda, se a alteração é só para permitir o acesso das pessoas a este regime específico para quem tem 48 anos de carreira, ou se é uma alteração mais ampla, que vai ter outras consequências a nível do acesso às pensões ou do valor das pensões.
Da mesma forma, penso que estava prevista uma alteração para os bancários, a este nível que eu não consegui ainda perceber o que é, pedir que explicasse. Depois gostava de perceber quem é que fica de fora na função pública, sendo certo também não são muito o número de, não é muito alto o número de potenciais abrangidos, e que tipo de bonificações é que não contam para considerar os 48 anos. Penso que estava previsto que, no caso dos militares, fossem consideradas as bonificações, então que outras bonificações é que existem, mas que não vão contar para que as pessoas tenham acesso a este regime. A última pergunta é sobre as pensões de invalidez, confirma que será retirado o corte. Gostava de perceber quantas pessoas serão abrangidas, porque penso que há uma diferença, só uma parte dos pensionistas de invalidez é que, quando viam a sua pensão transformada em pensão de velhice, lhes era aplicado o corte. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Ministro do Trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. As suas perguntas poderão obrigar-nos a estender um pouco este briefing. Sabe que esta ideia é uma ideia de briefing. Portanto, mas eu responderei a todas as questões da forma mais sintética que puder. Relativamente ao debate em sede de concertação social, portanto, como sabe, o debate a seguir esta paragem de férias este a iniciar em setembro e competirá à Comissão Permanente de Concertação Social a escolha dos temas. Obviamente que o Governo mantém este tema no debate da concertação social, o tema das reformas antecipadas. Relativamente àquilo que muda no que toca à totalização dos tempos das carreiras contributivas, para quem nos está a ouvir ou a ver, preciso explicar que isso quer dizer que, com esta legislação, para todos os efeitos, em termos de segurança social, conta-se o tempo somado de contribuições para para os regimes gerais que não sejam ao mesmo tempo, ou seja, que não sejam sobrepostos todos os regimes, inclusivamente os dos bancários, todas as contribuições, todo esse tempo em que se pagou contribuições e esteve num regime legal de proteção social público ou equiparado a tal pela lei, que são muito poucos aqueles que ainda existem em Portugal, todos estes tempos são somados e, no seu somatório, que é determinada a carreira contributiva da pessoa, para todos os efeitos. A partir de agora, para todos os efeitos, porque até agora só contava para o prazo de garantia, ou seja, para atingir o prazo de garantia para uma determinada prestação. Agora passa para todos os efeitos da Segurança Social, a totalização é feita desta forma. Portanto, julgo que isso, para qualquer efeito em que seja necessário contabilizar a carreira, ela é contabilizada com o somatório de todos os tempos que as pessoas tiveram em qualquer um regime. Também é o valor, mas também é o acesso, porque em algumas situações esse acesso não estava plenamente garantido. Esta é uma norma, de todas as maneiras, é uma norma clarificadora. A partir de agora, todos os tempos que foram incluídos em carreiras contributivas contam para todos os efeitos e, portanto, não deixa de haver qualquer espécie de dúvida, porque aquilo que a legislação anterior dizia era que era para efeitos de períodos mínimos, para efeitos de prazos de garantia para o acesso às prestações sociais. Relativamente aos valores os valores médios de transformação de pensões de invalidez em pensões de velhice, ou seja, a pessoa tem uma pensão de invalidez e, por atingir a idade da reforma, passa a ter uma pensão de velhice, andam à volta de 6.000 cada ano, dos quais perto de metade têm sofrido cortes por via da aplicação de fator de sustentabilidade, a outra metade não tem esses cortes, porque os seus valores estão protegidos por se tratarem de pensões mínimas. Olá, meu nome é Marta Silva, sou do ECO, também é para o Sr. Ministro do Trabalho. Tinha duas perguntas relativamente ao regime.
A primeira pode parecer um pouco específica, mas é relativamente aos 14 anos ou menos, da altura de ter iniciado a atividade. Era para saber se são 14 anos inclusivos, ou seja, uma pessoa com 14 anos e meio estaria abrangida, ou se estamos a falar mais de 13 anos e 11 meses de início de atividade. E a segunda pergunta, que eu espero não estar a repetir a que já foi feita, mas é se existem casos de desempregados que possam ter 46 anos de desconto, por exemplo, se eles poderão ser abrangidos por esta medida ou se a medida não abrange os desempregados, e nesse caso se haverá muitas pessoas nessa situação. A medida abrange todas as pessoas que preenchem estas condições. O que é preciso? Quais são as condições que é preciso ter para ter uma reforma antecipada sem qualquer penalização por existência de uma longa carreira contributiva? São aqueles que eu disse, ter 60 anos e 48 anos de carreira contributiva, totalizando todos os períodos, ou ter começado a trabalhar com 14 anos ou menos, os 14 anos já dá, se tiver 15 é que não dá, e que tenha 46 anos, pelo menos 46 anos. A pessoa pode fazer esses 46 anos, imaginemos que interrompeu a sua carreira, pode fazer aos 62 anos, então é aos 62 anos que terá direito. Por exemplo, se teve 2 anos sem carreira contributiva, começou a trabalhar aos 14. Teve 2 anos sem carreira contributiva, poderá ter que atingir este direito a nenhum corte aos 62 anos. Penso que respondi a estas questões todas. Obrigada, Sr. Ministro. Sara Madeira, é para a Ministra da Presidência, uma vez que não são temas diretamente tratados, mas que penso que são importantes. O Governo português estará certamente a acompanhar as eleições em Angola. Como é que está a ver o decorrer do processo? Já há troca de acusações entre o MPLA e a UNITA. E já agora se está a acompanhar a situação dos portugueses em Macau, apesar de não haver nenhum diretamente afetado, a situação é complicada a nível do abastecimento de água e de energia. Era isso. Muito obrigada pelas suas questões. Nenhuma delas foram nem deviam ser questões discutidas em Conselho de Ministros. O Governo português tem estrutura, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros em particular, para acompanhar sempre a situação dos portugueses que trabalham e vivem no resto do mundo, e como sabemos são muitos, e alguns em países com agitação, ou que podem viver, ou estar a residir em situações onde ocorram problemas, e portanto estas situações estão sempre permanentemente acompanhados pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em particular pelo Secretário de Estado das Comunidades, que tem frequentemente dado informação sobre todos os casos relevantes. Relativamente às eleições em Angola, também não foi naturalmente um caso discutido no Conselho de Ministros, mas naturalmente, sendo um país com que temos fortes relações e um dos membros da comunidade dos países de língua portuguesa, esperamos que elas decorram segundo as regras da democracia. É natural que existam este tipo de problemas e reclamações dos diferentes partidos concorrentes. Esperamos também que elas sejam resolvidas segundo as regras da democracia e que possa resultar do final deste processo um período de estabilidade, como tem acontecido desde há alguns anos neste país tão importante para a África e também dentro da comunidade dos países de língua portuguesa. Não temos mais nada a dizer neste momento. Eu tenho mais uma questão que também não foi discutida certamente em Conselho de Ministros. O PCP já veio dizer que quer o aumento do salário mínimo para 600 euros já em janeiro e numa altura em que foram retomadas as negociações para o orçamento do próximo ano, eu pergunto se haverá alguma margem do Governo para que o aumento seja já para 600 em janeiro. O Ministro do Trabalho, não sei se não, também obviamente não foi tema do Conselho de Ministros 2, mas se o Ministro do Trabalho quiser... Não foi tema do Conselho de Ministros. O Governo irá cumprir o que está no programa do Governo, que é apresentar à concertação social o valor para o salário mínimo para 2018, valor esse que se enquadra no objetivo que foi fixado para esta legislatura, de atingir no final da legislatura os 600 euros do salário mínimo. Julgo que esclarecia tudo qual é a posição do Governo. Obrigada, Sr. Ministro. Mais perguntas?
primeira pergunta é só porque há também uma norma, havia uma norma no diploma que dizia que no caso da função pública, para a contabilização desses anos, só contava o tempo efetivo de trabalho. Pergunto-lhe se ainda é assim e se é diferente na Segurança Social. E por último, por causa da pergunta que lhe fiz há pouco, e peço desculpa se não percebi na totalidade, mas é difícil compreender o regime atual, é muito complexo, pedia só que me desse 2 exemplos de casos em que, hoje em dia, uma conjugação de descontos na Segurança Social e na CGA não dá acesso a qualquer coisa e vai passar a dar, e da mesma forma no regime dos bancários, para perceber o que está em causa. Não sei se tem muito impacto ou se é lateral, se é marginal o impacto desta data. Muito obrigada, Sr. Ministro do Trabalho. Esclarecendo brevemente, a questão não se coloca tanto na questão da CGA, mas Segurança Social, em que a generalidade não posso garantir que a totalidade das questões estivessem resolvidas, mas aí sim, mas por exemplo já quanto a algumas situações, por exemplo no caso do regime dos bancários ou da Caixa de Previdência dos advogados, em que são regimes substitutivos do regime legal, público, obrigatório de desconto para a Segurança Social, este diploma vem garantir que, por exemplo, para efeito de totalização de carreira para acesso à reforma antecipada, esse facto passa a ser uma realidade, ou seja qual for o desconto obrigatório que foi feito, seja qual for o regime que seja reconhecido como regime público e desde que não seja em acumulação, esses tempos são contados. E sobre a sua pergunta de qual é que é o tempo efetivo, portanto, o tempo efetivo é o tempo de trabalho efetivamente prestado, isso é geral aos sistemas, com a exceção do tempo que referiu, é aquilo que eu lhe posso dizer, com a exceção do tempo que referiu, das bonificações que possam existir para efeitos de cumprimento do serviço militar obrigatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Wanda Proença, da Lusa. Só se pudessem desenvolver esta questão relativamente aos contratos de programa das atividades de enriquecimento curricular, não sei. Não percebi qual é a sua pergunta. Este ponto, como não foi... Diz só a realização de despesa... Desculpa, que é apenas a realização de despesa para pagamento às IPSS, às autarquias que desenvolvem ou que promovem essas atividades de prestação de serviços, no fundo, de realização dessas atividades extracurriculares. É a autorização que anualmente é preciso ser aprovada em Conselho de Ministros para que essas atividades que já decorrem, que já são desenvolvidas por IPSS ou autarquias, ou associações de pais, possam continuar a decorrer no próximo ano letivo. Desculpe que inicialmente não percebi a sua pergunta.